Bom, pessoal, distribuições de probabilidade, né? Como nós vimos anteriormente, vamos estar trabalhando aqui com as funções de variable. Então, eu quero determinar a minha função de variable para meus dados de falha, né? Então, lá na empresa, né, você tem seus equipamentos, você vai ter todos os seus dados, os dados que você tem são esses em cima da falha, né? Então, para você estar montando ali qual que é a taxa de falha desse seu equipamento. Então, o que você tem é esse tempo aqui entre as falhas, né, de cada uma das falhas, né? Então, esse equipamento aqui é 3.492 horas, 5.000, 11.000 e aí vai embora até o último aqui que é 44.500 horas. Então, o que a gente quer fazer é, com esses dados aqui de falha, nosso tempo, chegar nas nossas funções aqui de probabilidade. Então, temos os nossos dados de falha. Inicialmente, né, nós vamos agrupar, né, lá pelo método parámetro, nós aprendemos lá. Vamos montar o nosso histograma, né, com essa taxa de falha. Vamos estar buscando ali o melhor histograma que represente ali melhor um comportamento, né, ou crescente, decrescente, ou aquele aleatório, né, que é chamado constante, ou até mesmo a mescla desses três, ou em dois deles que represente a curva da banheira, né. E com isso a gente tem, aplicando aqui o método dos mínimos quadrados, ou um método alternativo, nós vamos falar, para estar determinando os nossos parâmetros alfa e beta ali para a nossa função de variable, dessa forma determinar a função da nossa taxa de falha. Bom, o método alternativo, pessoal, nós vimos que a nossa função da taxa de falha, né, a gente tem o H que é igual a beta sobre alfa, de T sobre alfa elevado a beta menos 1. Então, esse método alternativo para distribuição de dois parâmetros, né, ó, a aplicação do procedimento gráfico, né, é útil ali, mas nesse aí a gente vai ter que partir de uma estimativa inicial. Nós já vamos ter nosso histograma da taxa de falha, né, e com eles a gente vai ter o que? O valor de uma taxa de falha para um tempo médio, né? Então a gente tem dentro do meu histograma toda essa minha sequência, uma taxa de falha 1 para o tempo 1, uma taxa de falha 2 para o tempo 2, né? Que são aqueles pontos lá nos nossos histogramas. Então, trabalhando com essas duas equações, a gente consegue determinar a partir desses valores de H1 e T1, né, um alfa e o meu beta, né? Então, esse resultado, né, funciona muito bem, né, para quando a gente tem o histograma ali bem com um comportamento, né, muito bom, né, sem pontos fora, né? Então a gente vai conseguir estar determinando esse alfa e beta, analisando ali esses pontos ali e essas taxas de falha do nosso histograma. E o método mínimos quadrados, né, nós já vimos anteriormente, a nossa taxa de falha, né, nossa equação de taxa de falha por variável de dois parâmetros, né, então a gente vai trabalhar com ela, né, então vamos botar aqui, ó, logaritmo, então vou ter o logaritmo da taxa de falha, que é igual ao logaritmo desses dois aqui, ó, como eu tenho multiplicação, é soma, como aqui está o exponencial, ele vem para frente do logaritmo, né, então reorganizando, reescrevendo, a gente tem o que, ó, o ln da nossa taxa de falha é igual a beta menos 1 vezes o ln de t, mais o ln de beta menos beta ln de alfa. Como a gente quer fazer, né, pela aproximação dos métodos mínimos quadrados, a gente buscou chegar com a nossa equação da taxa de falha e algo mais próximo da equação de uma reta, né? Então, da nossa equação, que é y igual a ax mais b. Então, quem que vai ser o meu y? É esse ln da taxa de falha, né, que é o tempo que eu tenho ali. Quem que é o meu x? O meu x é o ln do tempo. Então, quem acompanha o x, que é o ln do tempo, é o a. Então, o nosso a é quem? Beta menos 1. E o restante aqui, né, que não tem ali o tempo, vai ser quem? O nosso b, que é o logaritmo do beta menos beta logaritmo de alfa. Então, a gente tem isso aqui, trabalhando, reorganizando isso,
o que nós vamos ter, né? É que o nosso beta é o A mais 1 e o nosso alfa é beta, é raiz de beta, né? Sobre beta exponencial de B. Então, nós vamos montar, né, o nosso ponto, né, para essa situação do meu eixo x ln de t e o eixo y logaritmo da taxa de falha, né? Vamos encontrar a função dessa reta, onde vamos saber quem que é o A, quem que é o B, e com isso vamos determinar os parâmetros ali para a distribuição de variable, que é o alfa e o beta. Então vamos aqui para um primeiro exemplo, né, aquele inicial, que eu mostrei lá na frente, né, daquelas taxas de falha. Nós temos 19 tempos, né, de falha, aonde o último tempo é 44.540 horas, né? Vamos pela estimação aqui, ó, não paramétrica da taxa de falha, né? A gente determina a taxa de falha, o número de falhas que ocorreu naquele período de tempo. Então, montando aqui um histograma de 8, né, como nós vimos, é interessante a gente fazer diversos histogramas para ver qual que representa melhor o comportamento. Então a gente vê, ó, que é um pouco, né, crescente, só que esse meu terceiro intervalo aqui no histograma teve uma taxa de falha bem maior, né? Aqui o meu sétimo um pouco menor ali entre o sexto e o oitavo, né? Então temos aí alguma dessa variação, mas a gente consegue observar que ela é crescente. Então, opa, crescente, qual que eu poderia estar utilizando? Então essa é a vantagem de a gente estar utilizando a distribuição de variable, que ele atende a todos aí esses tipos de distribuição. Então, vamos lá. Montando, né, aqui a nossa distribuição, né, a taxa de falha. Então, aqui, ó, observa, né, 9, aqui o 7, né, todos esses nossos parâmetros. Vamos estar montando aqui os nossos pontos da distribuição da taxa de falha e com isso a gente vai o que? Determinar essa reta, beleza? Então esse aqui, ó, é o mesmo, né? Só estou mudando aqui, ó, gráfico praticamente do meu histograma. Só que ao invés de eu ter as barras, eu tenho o ponto, né? Porque eu estou trabalhando com método alternativo. Então, ó, aqui a taxa de falha, né? Para cada uma dessa, ó, qual que é o valor dessa taxa de falha para esse? Qual que é desse outro? Então, nós temos aqui, ó, esses pontos, traçando aqui, ó, a reta mais aproximada, a gente consegue observar que quem seria o melhor, que tem um melhor comportamento entre a união desses pontos, ó, que a gente vai analisar pelo aquele método, né, anterior, do alternativo, ó, entre o ponto 1 e 2, entre 3 e 4, 5 e 6, o que melhor representa aqui é o 5 e 6, aonde a gente vai estar tirando quem? O nosso beta e o nosso alfa, né? Que como eu fiz no Excel, observe que tem alguns erros aqui devido pontos iguais, né? Que a gente vai ter ali alguma parte já que a gente tem exponenciais, né? Da nossa função. Então, o melhor encontrado é quem? É o nosso alfa e o nosso beta. Então, desta forma, observa aqui, ó, olha como ficou o nosso gráfico da distribuição, né? Os pretos aqui são quem? São os pontos, né, que a gente tem ali do histograma, e azul aqui é a nossa barra utilizando aqueles parâmetros, alfa e beta, que nós determinamos. Agora, pelo método dos mínimos quadrados, o que a gente tem? Ó? Vê que aqui não é taxa de falha e o tempo. Agora lá já é aquele ajuste que nós tivemos da nossa reta, né? Aonde em x é o ln de tempo e aqui é o logaritmo da nossa taxa de falha. Com isso, a gente acha a nossa função, né, da reta, aproximando ali, aonde o A é o 0,408 e o B menos 11, né, 917. Trabalhando com ele, a gente vai ter quem? O alfa e o beta, né, o parâmetro aí através do método mínimos quadrado. Então observa agora até que o comportamento, né, foi diferente do anterior, né? Então, porque os nossos parâmetros aqui foram diferentes, né? Mas observa ali a aproximação que eu tenho.
Então aqui a gente comparando os dois, né, bem diferente, né, depende do que você vai estar ali analisando. Aqui como pega esses dois pontos, né, ele deu essa crescente, mas ele não é tão crescente dessa forma, né, acaba vendo que o método mínimo quadrado representa melhor, né, do que esse método alternativo, que é mais utilizado quando você consegue realmente ali ver esse comportamento. Lógico, né, aqui não é algo tão simples, né, nós estamos aqui aplicando aí na nossa disciplina, né, quem quiser tiver interesse em se aprofundar, tem vários métodos, inclusive de otimização, para a gente estar ajustando melhor ainda esses nossos gráficos, essas nossas curvas. Um outro exemplo, né, um que a gente já trabalhou, já preparou o histograma, né, aqui uns dados de falha de Kuma, né, já montamos aqui, pegamos o histograma de 8, conseguimos verificar que tem um comportamento de curva da banheira, né, então para esse caso, né, como no exemplo anterior, né, só que eu vou ter que separar, né, porque a parte inicial a gente vê que ele tem uma taxa de falha maior, ela vai decrescendo, e a segunda etapa ela vai aumentando, né? Então separamos em duas etapas, buscando aqui para o método alternativo quais seriam ali num todo, né, os nossos pontos. Então buscando aqui o primeiro e o quarto ponto está bem próximo aqui dessa reta, achando ali quem são esses betas, e o outro aqui também, né, o quinto e o oitavo, para determinar aqui os betas e o alfa. Então dessa forma determinamos quem é o alfa e o beta para cada um desses parâmetros. Então, observa, né, os pontos aqui do histograma. Em azul, a curva de amaciamento, né, aqui é aquele primeiro onde a minha taxa de falha é decrescente, e a segunda aqui ampliando, né, onde eu tenho aqui a minha taxa de falha crescente, né. Então, aqui uma das formas que tem para a gente estar determinando a curva da banheira é a soma dos dois. Lógico que aí fica faltando depois uma otimização, já que aqui inicialmente ela não começa do zero, né, tem a influência bem menor, né, aqui para frente. Então ela acaba se deslocando um pouco para cima. E no caso do método mínimo quadrado, da mesma forma. Vamos separar aqui em duas partes, né? A de inicial, onde é decrescente a taxa de falha, e a outra onde é crescente. Então temos aqui a tensão, né? O x é o ln de t, e o ln da taxa de falha em y, determinando o A1 e o B1 dessa primeira função, o A2 e o B2 da outra função, aonde vamos determinar ali o alfa1 e o beta1 e o alfa2 e o beta2. Desta forma, né, também vamos determinar ali as nossas duas curvas de taxa de falha, né, de amaciamento e de desgaste, e a soma das duas ali, que seria esse cinza, a nossa curva da taxa de falha. Então, aqui comparando, a gente observa que para o amaciamento, utilizando o método alternativo e o método mínimos quadrados, ficaram muito próximos, né? Aqui, para o desgaste, o método, né, do alternativo um pouquinho mais elevado. Com isso ali a gente tem a distribuição, né, um pouco mais acima, mas dá para observar que o comportamento dele é, né, mais próximo, né? E também fica mais claro que o método mínimo quadrado é um que melhor atende, né, para a gente estar trabalhando aí essa determinação da nossa distribuição de vibe.